Muito obrigado. Começando mais um Conexão Popular aqui pela sua TV Câmara, canal 4 da NET TV. A gente começa sempre agradecendo a larga audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Câmara, a primeira TV legislativa do Vale. Recebendo hoje aqui os nossos estúdios, aliás, eu já começo agradecendo a presença do Dr. Wagner Giron de la Torre, que é defensor público do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença, doutor. A gente sabe do trabalho do senhor, da correria do dia a dia, abriu esse espaço para estar conosco aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, o senhor teve recentemente aqui numa audiência pública, apresentando para nós aí o quadro da cidade, do meio ambiente. A gente tem cuidado tão mal assim do nosso meio ambiente? Infelizmente no Brasil, né, e até mesmo podemos falar do ponto de vista planetário, né, o meio ambiente está muito maltratado, embora seja primordial para a geração de condições de vida em todo o planeta, né? Não à toa essa crise ambiental aguda, as alterações climáticas que são provas disso, né? Mas Taubaté, em especial, ela até agora tem desdenhado muito, tem cuidado muito mal desse tema tão primordial que é a questão socioambiental. Tanto é que só agora, né, com muitos anos de atraso, estão se falando, está havendo uma promessa de implementação da necessária e urgente coleta seletiva do resíduo sólido em Taubaté, né? A questão da água em Taubaté, ela não tem monitoramento, não tem controle social nenhum. Nós não sabemos a dimensão da qualidade da água que é consumida e distribuída na cidade. A Defensoria recebe reclamos sucessivos, nós temos até um expediente lá em curso, em função dessas denúncias sucessivas, da péssima qualidade de água servida em Taubaté, que pelo menos de 15 em 15 dias ela chega barrenta. Pela cor já assusta, na casa, né, dos taubateanos. É assustador, é assustador. E eu tenho elementos fornecidos pela própria Sabesp de exames regulares da qualidade química da água, que a água de Taubaté, ela contém todos os componentes químicos encontrados em termos de tabelas de efeitos ativos usados em agrotóxicos comercializados no país. Tudo ali? Tudo ali. Desde metal prezado, tem glifosato, aldrin, DDT, paraquat, tem tudo ali. Só que a Sabesp alega que estão ainda no nível inferior ao limite permitido, ou seja, mas não há garantias nesse tipo de componente químico na água, na nossa alimentação, né? Porque a gente sabe que eles são bioacumulativos no organismo, né? Então não há segurança nesses limites, mas a água comercializada em Taubaté, segundo as avaliações periódicas da sua qualidade, ela contém toda a gama de agrotóxico possível na sua composição. Aí a gente faz uma conta rápida, em cima do que o senhor falou. Há quantos anos a Sabesp está na cidade? Há anos, né? E pela informação da própria prefeitura, atualmente irregular, porque não existe nenhum contrato público entre prefeitura e Sabesp em vigor atualmente. Quer dizer, então você imagina o consumidor consumindo essa água e acumulando todo esse resíduo. Isso. Não à toa, né, o nível absurdo de pessoas com câncer hoje em dia na nossa sociedade. Não só em função dessa falta de controle realmente seguro da qualidade da água que a gente consome, mas principalmente da imensa gama de alimentos industrializados hoje no nosso dia a dia, né? A questão, esse desrespeito com o meio ambiente, ele é mais notado na zona rural nossa, doutor? É que na cidade a gente vive uma vida tão apartada da natureza, a gente cria um sistema próprio de artificialidade, a gente pensa que nós somos autossuficientes, que tudo está dentro do nosso controle, e dentro dessa artificialidade a gente não percebe, né, a riqueza ainda dos processos naturais, porque a água que a gente bebe não é produzida na cidade, né? É produzido nos confins da zona rural, nas cabeceiras, nas nascentes dos rios, dos cursos hídricos, né? E é na zona rural que realmente existe a fronteira de luta entre o avanço dos monocultivos industriais, entre o avanço do agronegócio, dos componentes químicos e o pequeno produtor rural, que ainda é uma fonte de resistência desse processo, ainda que silencioso, anônimo, e que luta aí pela preservação dessas nascentes, né?
mas realmente a nossa vida artificial nos afasta muito da questão ambiental, da questão da necessidade de preservarmos a natureza. A sociedade hoje, ela fala muito do meio ambiente, ela prega muito a questão ecológico, verde, mas ela pratica isso? Na minha opinião, não. O ambiente ele é mais falado do que entendido. Muito poucas pessoas têm consciência da rede complexa que é a questão ambiental, né? Um exemplo típico, eu mesmo, quando estou de folga, procuro dar caminhadas, né, pelas ruas ali perto da minha casa e tal, sempre com saco de lixo. E toda a volta do caminho eu volto com aquele saco de 100 litros cheio de lixo descartável que as pessoas, infelizmente, de forma absolutamente impune, sem qualquer tipo de consciência, descartam nas ruas. As ruas, né? A questão dos resíduos sólidos, isso é importante destacar. Quase ninguém compreende ou exige que os políticos, os gestores públicos façam e criem nas suas cidades a necessária coleta seletiva de resíduos. Isso é fundamental para diminuir, inclusive, a pressão no meio ambiente. Inclusive, passa também pela qualidade da água nossa. Com certeza, lógico. Porque a bacia do Rio Paraíba, onde é coletada hoje a água distribuída aqui em Taubaté e região, né, ela é muito pressionada por todo lançamentos clandestinos, não só de esgoto, de dejetos químicos industriais, agro-silviculturais e tudo mais, mas principalmente por descartes orgânicos. Na análise das águas que compõem o Rio Paraíba, tem até hormônios de anticoncepcionais, resíduos de medicamentos fortíssimos, todos lançados impunemente, de forma clandestina, no rio, que é a verdadeira fonte de vida de toda essa região, né? Fora que eu imagino que o gasto com o resíduo sólido, com o nosso lixo, se eu posso assim dizer, é grande, né? Segundo dados da própria prefeitura, Taubaté, em média, ela produz, em termos de resíduo, de lixo doméstico na cidade, 265 toneladas ao dia. Isso tudo é levado a um preço muito alto, segundo os dados da própria municipalidade, no plano municipal de resíduo, né, que só foi feito depois de uma ação civil pública nossa da Defensoria, é levado a um custo altíssimo para o aterro industrial de Tremembé, gerido hoje pela empresa Resi Control. Isso gira em torno de 17 a 20 mil reais por mês só para transportar o lixo para lá, né? Uma coleta seletiva com certeza aliviaria, diminuiria todo esse montante de lixo em pelo menos 80% dele. Sim, e o que a gente tem que se preocupar, e muito, quer dizer, é uma questão muito atual, é o lixo eletrônico que a gente tem gerado. Sim, né? Com certeza. E também sem a consciência, né? Porque aquele afã de consumir, de trocar o smartphone, o computador de 6 em 6 meses, de forma louca, essa corrida egoísta, individual, consumista, né? A gente não para pensar o tanto de metal pesado que tem aquilo, de componente químico altamente lesivo aos ecossistemas. E para onde vai aquele descarte, né? Para onde que vai isso? Mercúrio, chumbo. Chumbo, cádmio. Bom, estamos conversando com o Dr. Wagner Giron de la Torre, ele é defensor público do Estado de São Paulo aqui em Taubaté. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Existe algum telefone, algum contato, no caso de denúncia, que as pessoas podem utilizá-lo? A Defensoria não tem esse telefone de denúncia ambiental. A gente gosta de trabalhar com uma denúncia, informações sólidas, robustas. A gente aceita qualquer tipo de informação em termos de questionamento, de denúncia com relação ao meio ambiente, mas atendendo pessoalmente o usuário. Sim. Conversando com ele, entendendo onde ele mora, fazendo um atendimento, abrindo um expediente para a gente ir no local onde ele mora, onde ele tem suas atividades, para a gente conhecer, fazer um levantamento de campo, até uma perícia ambiental. Qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de denúncia de lesão ao meio ambiente, pode procurar a sede da Defensoria Pública. Onde é? Que é na Praça Coronel Vitorino, 113, centro, na frente ali do Centro Cultural de Taubaté, ao lado da Casa da Criança. Ok. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e você não sai daí. A gente segue conversando com o Dr. Wagner Giron de la Torre,
defensor público. A gente volta em instantes. Até lá.